Graça e paz, igreja. Nós aprendemos sobre graça e paz no nosso estudo hoje, não foi isso? E interessante o quão rico é esse desejo, né, que nós concedemos um ao outro aqui ao falarmos graça e paz, né? E a gente aprendeu que é graça e paz na medida em que conhecemos o Senhor. É assim que Pedro nos ensinou lá na segunda carta dele, no primeiro capítulo. Nós adquirimos graça e adquirimos paz na medida que nós conhecemos o Senhor e através do pleno conhecimento dele. Então, graça e paz à igreja e que a gente tenha essa noção de que ela vem na medida que o conhecemos. Nós vamos continuar, obrigado, meu irmão. Nós vamos continuar o nosso tema no livro de Mateus, no capítulo 19, e hoje nós vamos entrar num tema, tá? Embora aqui a gente está explicando verso a verso, nós vamos também fazer essa explicação, né? Esse trabalho em cima dos textos de Mateus do capítulo 19, dos versos 13 ao 15, mas a gente vai entrar num tema, tá? E esse tema está relacionado às crianças, com as crianças. E eu fiquei pensando no dia de hoje, né, como é que seria a igreja aí, cheia das crianças, e para minha surpresa não está com tanta criança aqui hoje. Mas o bom de ter aí a equipe de mídia, né, que vai ficar gravada essa mensagem, e aí os nossos irmãos poderão aí, especialmente os nossos irmãos com filhos, né, poderão ouvir através lá do nosso canal no YouTube. Então, que Deus abençoe aí nossa equipe de mídia. Eu ia falar ministério de mídia, né? Assim que o pessoal tem falado por aí. Mas Deus abençoe a todos. Irmãos, a gente vai fazer a leitura no capítulo 19 de Mateus, e a gente vai ler esses 3 versículos, e a gente vai apontar para o nosso tema aqui, que é crianças para a glória de Deus, né? Quais são os desafios, né? Tanto para as crianças aqui que nos ouvem, quanto para os pais, quanto para os irmãos solteiros, quanto para toda a igreja, como é que é esse desafio. E esse desafio não é só dos pais, é um desafio que atinge a todos nós como comunidade cristã, alicerçada por essa fé em Jesus Cristo, e nós vamos aprender com Jesus Cristo, com a atitude de Jesus Cristo, como é que Ele deseja que nós tratemos as nossas crianças, tá bom? Então a gente vai fazer essa leitura e na sequência fazemos a nossa oração e vamos seguir com a nossa mensagem nesse tema. Amém? Vamos abrir então Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, nos versos 13, 14 e 15. 3 versinhos, mas os irmãos aprenderam aqui no estudo hoje que é possível, né? Em cima de 2, 3 versos, extrair, né, tanta coisa. E hoje a gente vai ter mais um desses exemplos aí. Vamos lá, Mateus 19, 13, 14 e 15 diz assim: Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Vamos orar. Bondoso Deus, o Senhor que é rico em graça, o Senhor que é rico em misericórdia, mais uma vez, Pai, nós nos colocamos aqui, diante do Senhor,
e, se possível, de forma humilde, como uma criança, que depende do Senhor. E de fato dependemos, Pai. O nosso coração depende do Senhor, para que aprendamos a Tua palavra, para que cheguemos ao pleno conhecimento do Senhor, para que apliquemos cada uma dessas letras na nossa vida, como irmãos, como comunidade, que confessa ao Senhor. Nos ajude, Pai, a colocar a nossa atenção nessas palavras, colocar o desejo de conhecê-lo através da Tua palavra. Nos ajude, Pai, pois precisamos do Senhor em todos os momentos, sobretudo neste aqui, em que estaremos juntos, compartilhando, meditando na Sua palavra. Obrigado, Pai. Nós confiamos na Tua providência, no divino poder que transforma a nossa mente e o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus já havia falado sobre alguns temas antes de falar sobre as crianças. E é interessante perceber que Jesus havia falado antes sobre perdão. Ele falou sobre casamento e divórcio. E agora ele chega falando sobre as crianças. Se a gente fosse resumir esses itens, né? Poderíamos dizer que a base de casamento, o assunto divórcio e o assunto crianças estão interligados, mas com base de alicerce no perdão. É o perdão que faz o contorno, né, de toda essa conversa. E é o perdão que vai nortear, que vai dar direção para tratarmos, né, sobre o casamento, sobre o assunto divórcio e sobre agora o que é e como tratar as crianças. E se a gente parar para pensar de forma resumida, nós estamos falando aqui sobre família. Nós estamos falando sobre família. Tudo começa com uma criança. As crianças de hoje serão as nossas famílias de amanhã. E é assim que nós devemos olhar para essas crianças de hoje. Elas serão protagonistas de suas famílias nesse mundão. Mas como é que a gente tem percebido isso nos dias de hoje de uma forma geral, né? Sem olhar aqui para o nosso mundinho, igreja aqui, muito bem, né, ajustada, a gente se comunica, a gente toma os cuidados, né? Mas do modo geral, como é que as pessoas têm olhado para essa instituição, para essa organização? Muito mais que uma organização de sociedade, é uma organização da parte de Deus, espiritual da parte de Deus, a família. Como é que as pessoas têm olhado para isso? Eu vejo que muitas vezes acontece o equívoco até mesmo dentro das igrejas. Não é incomum eu e você conversarmos com alguns irmãos por aí e de vez em quando a gente ouvir algo assim: puxa vida, mas meu filho cresceu na igreja. Mas o filho de fulano cresceu na igreja. O que está acontecendo com ele? E a premissa está errada. Porque ninguém cresce na igreja. Antes, nós crescemos no lar, na nossa casa, com os nossos pais, com a família. É lá que nós crescemos. Então, muitas vezes essa ideia de que, olha, ele está dessa forma, está desvirtuado, né? Está
aprontando, está fazendo algo errado, está em pecado. E aí o primeiro argumento que vem é, mas cresceu na igreja, como se fosse assim, a igreja é a responsável primária para o que está acontecendo. E aí largamos de mão a responsabilidade da família. Fica fácil argumentar assim, porque eu tenho aonde eu jogar essa responsabilidade. Então eu falo, mas ele cresceu na igreja, eu o levava na igreja. E a gente vai ver que o negócio é muito mais profundo que isso. Então, crianças para a glória de Deus não se resume tão somente a participar do contexto igreja. A gente vai perceber que é muito mais. E além disso, e passa por isso. E é importante que se faça isso, mas não só isso. 3 coisinhas aqui acontecem nesse texto. E a gente viu aqui. Se a gente fosse tirar, né, os imperativos dessas frases aqui que a gente leu, a gente poderia tirar, no meu entendimento aqui, as 3 principais, que é levar. O que está acontecendo aqui? Algumas versões vai trazer até os pais trouxeram ou levaram até Jesus aquelas crianças. Então, a primeira seria levar. A segunda seria receber. E quem é que está recebendo? Jesus está recebendo essas crianças. E a terceira seria impedir. Impedir. Quem que está impedindo aqui com que essas crianças cheguem a Jesus? Eram os discípulos. A gente vai trabalhar cada um desses pontos. Levar, receber e o impedir. E dentro desse imperativo levar, nós temos 2 motivações possíveis para isso. Eu e você levamos as nossas crianças a Jesus, possivelmente por 2 motivações ao menos. A primeira é, por de fato amar a Deus. Ao amarmos a Deus, a nossa motivação seguinte, consequente, é pegar as nossas crianças e levar até Ele. Mas há a possibilidade ainda da nossa motivação não ser exatamente essa. Pode ser que a nossa motivação seja somente por conveniência. Para depois podermos falar, ele cresceu na igreja. Então somente isso. E as nossas atitudes e a nossa vida é totalmente diferente daquele ambiente em que a criança passa 1 horinha, 1h30, 2 horas. Mas depois se alimenta de uma outra esfera de vida, de uma outra situação de rotina. Então, as motivações de levar, ela pode ser legítima por amarmos a Deus, mas ela pode ser por conveniência. O outro imperativo aqui seria o impedir. Porque a motivação de receber é da parte de Jesus, ele está recebendo. E a gente sabe que a motivação de Jesus é a mais pura e legítima e real possível. Mas a motivação que é nossa, que é a de levar, e que é a de impedir, e no caso aqui, a de impedir, é tão somente o pecado. Qualquer coisa que façamos para impedir com que as crianças cheguem a Jesus, a motivação é o pecado. E aí, irmãos, a verdade aqui, inegociável desse texto,
é que Deus ele nos dá um mandato especial para que eu e você conduza as crianças à fé. E ao conduzirmos as crianças à fé, para que elas sejam abençoadas. Essa é a verdade inegociável desse texto. Há um mandato da parte de Deus especial para nós todos, em geral, para que a gente conduza essas crianças à fé, para que sejam abençoadas. E então, qual é o nosso chamado como pais, como comunidade de cristãos, para com as nossas crianças? No livro de Gênesis, você conhece o texto. A orientação, a ordenança, melhor dizendo, é: frutifiquem, multipliquem e encham a terra. Não é isso? Mas para frutificar, para multiplicar e para encher a terra, nós precisamos então nos relacionar, ter uma base de relacionamento em Deus e encher de crianças. Esse é o chamado. A Nathalie está olhando feliz aqui. Essa é a orientação. Mas hoje em dia, a orientação do mundo e as condições de mundo, e eu tive uma conversa ali com o Natan, outro dia, né, a gente falando, esse mundo jaz do maligno, né? O príncipe dessa terra é mau. Toda essa condição de sistema de mundo, o que ele quer? O que ele cria? Qual que é a condição que ele deixa para nós? É que nós sufoquemos as crianças, para que não seja cumprida essa ordenança de Deus, de frutificar, multiplicar e de encher a terra. E a situação criada é: a criança que vier vai sofrer. A criança que chegar neste mundo jaz do maligno, quando chegar, vai sofrer. E então, nós temos ainda na palavra de Deus, no livro de Salmos 127, no verso 3, dizendo que os filhos são uma herança preciosa e uma recompensa. E aí então nós temos um casamento de informação aqui que deveria nos encorajar a cuidar dessas crianças da forma que Deus deseja. Cuidar das crianças para a glória de Deus. E aí fica o desafio. Como fazer isso? Como eu e você podemos cuidar dessas crianças? E vocês, crianças, nos ajudem a cuidar de vocês. Como é que podemos fazer isso? E o exemplo está aqui. Primeiro, olhando para Jesus, nós temos um exemplo real e claro de que devemos receber essas crianças. E ao recebê-las, entregá-las a Deus. Como conduzir essas crianças para a glória de Deus? Levando-as aos braços de Jesus, assim como aqueles pais que nós não sabemos exatamente a motivação de cada um deles. Não há no texto aqui, e não há uma explicação muito clara sobre as motivações desses pais, no verso 13, que nos mostra a motivação que eles estavam levando. Essas crianças, para que Jesus lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas, um dos pontos
E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com a igreja, é que se quisermos conduzir as crianças para a glória de Deus, levando-as aos braços de Jesus, nós temos que colocar Deus como o alvo de toda a nossa instrução. O que isso significa, Renan? Isso significa que nós precisamos criar na memória dos nossos filhos, desde pequeno, e aqui a criança, né, o sentido original aqui da escrita criança, que significa criança de colo, criança ali, alguns dizem que seriam entre 1 e 3 anos, essas crianças seriam o perfil que estavam sendo levadas até Jesus, então desde cedo, a orientação aqui não é para que esperar um pouquinho, deixa a criança começar a andar, deixa a criança aprender um pouquinho mais, depois a gente começa a pegar firme na igreja, depois a gente começa a pegar firme no ensino dela, depois a gente começa a ensiná-la, porque agora ela só quer mamar e fazer cocô, e a gente vai levando assim até que ela comece a interagir com a gente. Não. A orientação aqui é para que vá breve, cedo, vá agora. Acabou de nascer? Vai. A orientação deve ser para que o alvo seja Deus, em tudo que ela vai aprender. A memória das crianças deve ser que há um Deus dentro de casa, há um Deus na alimentação delas, há um Deus na igreja, há um Deus na nossa vida como pais, há um Deus em todos os aspectos em que ela está conhecendo desde cedo. É Deus como alvo de toda a nossa instrução. Mas a gente sabe que as coisas não contribuem tanto assim. O apelo, a distração, o apelo desse mundo para que a gente não consiga ter Deus como alvo da nossa orientação, é muito grande. E é difícil. Se deixarmos nos levar por essas distrações e entretenimentos que as crianças têm hoje em dia, a concorrência é pesada, em alguns momentos até desleal, e de fato Deus não é mais o alvo da nossa instrução. Então, o primeiro ponto é isso daí. Deus como alvo da nossa instrução. É Deus na memória dessas crianças. Eles têm que decorar a palavra Deus. Eles precisam, desde cedo, aprender quem é Deus. Nos primeiros suspiros. Tragam as crianças a Jesus. E não as impeçam de conhecer a Deus. Tragam as crianças. Ou leve as crianças e não as impeçam de conhecer a Deus. Segundo ponto, estamos tratando aqui como criar crianças para a glória de Deus. E a primeira é, coloque Deus como alvo de toda a sua instrução. E a segunda agora, é que nós devemos colocar as Escrituras como uma ferramenta sagrada da nossa instrução. São as Escrituras um instrumento que Deus deixou para que nós pudéssemos ensinar as nossas crianças.
Essas pessoas que levavam seus bebês a Jesus, elas não faziam isso à toa. Havia uma orientação para que se levasse as crianças ao líder. E isso é aprendido na lei. E é essa lei ainda que norteia o nosso caminhar. Essa diretriz ainda segue para nós. É desde cedo, inculcando nas crianças a palavra de Deus. O significado de lei, que é a Torá, conhecido como a Torá, tem o sentido, o significado de ensino. E olha que interessante, nós falamos aqui hoje, né, sobre o ensino. Num primeiro momento, há a necessidade inegociável de se ensinar, de se colocar informações para as crianças. Ah, mas ela não vai entender. A gente está falando, está pregando aqui, elas estão fazendo outras coisas. Esquece. Elas vão aprender. Elas estão ouvindo. É pelo ensino, é pela informação. É pela gnosis, não é isso, Vitor? Nós aprendemos aqui. Começa pela gnosis, pelo ensino puro, pelo jogar informações nas crianças, pela memorização, para que então elas cheguem no epignosis, no relacionamento com Deus, no conhecimento pleno de Deus. É assim. Estou pegando um gancho aqui do nosso estudo, porque faz parte desse processo de levar crianças para a glória de Deus. É pelas Escrituras, a nossa base de ensino, como uma ferramenta sagrada da nossa instrução. Mas elas devem aprender, não para aprender tão somente, mas elas devem aprender para que possam ensinar. Esse é o processo. A criança aprende e ela ensina. E como a criança ensina com facilidade quando ela aprende, né? Ela não tem medo, ela é destemida. Ela vai e fala para o amiguinho, ela não tem vergonha. E é esse o processo, ela aprende e ela compartilha isso. Paulo diz a Timóteo, para que ele guarde o bom depósito que tinha sido confiado a ele. Lá em 2 Timóteo 1,14. E essa é a tarefa de nós, como pais, como irmãos da igreja, para que a gente também guarde o bom depósito que o Senhor confiou a nós, para que a gente entregue às crianças. Para que haja essa preservação e essa transmissão de conhecimento de geração a geração. É assim que nós vamos minimizar, diminuir os impactos desse mundo jaz do maligno. É assim. Ensinando as crianças a aprender, e ao aprenderem, a ensinarem, e ao ensinarem, nós vamos multiplicando, transmitindo, compartilhando um pouco da natureza divina nesse mundo perdido. Então, o segundo ponto, irmãos, é muito sério. É pelas Sagradas Escrituras. É a ferramenta, é a instrução que o Senhor nos dá. Tragam as crianças. Levem até Jesus. E não as impeçam de conhecer a Deus pela sua palavra. Pela sua palavra. Desde criança, ensine-as
ainda que elas não saibam ler, mas elas ouvem. Nós estamos aqui no culto e louvamos a Deus por ter as crianças aqui. E sabemos da dificuldade, da luta, né? Nós pais, para segurá-las por 30, 40, 1 hora. Mas vale a pena. Vale a pena fazer com que eles ouçam essas informações, para que essas informações se tornem em relacionamento com Deus. Terceiro ponto. Tenha em sua instrução o seu testemunho para promover aprendizado real. Faça da sua vida um instrumento poderoso para que as crianças aprendam. Eu já adiantei aqui, mas o sentido é exatamente do gnosis e do epignosis. O ensino, ele não é o mesmo que o aprendizado e o conhecimento. O gnosis é o ensino, o epignosis é o aprender, é o conhecimento pleno, é o relacionamento com Deus. E como é que a gente aprende isso? Como é que a criança aprende isso? Quando ela vê acontecendo o bom relacionamento com Deus. E a gente não pode forçar as nossas crianças ao pleno conhecimento. Mas nós temos total responsabilidade e gerência e controle sobre o que ensinamos às crianças. Isso é responsabilidade nossa como pais, como irmãos e como membros de uma igreja. É responsabilidade nossa o que ensinamos às crianças. Mas nós temos que ter total consciência de que esse aprendizado, esse relacionamento, esse conhecimento pleno de Deus foge das nossas mãos, porque depende de Deus atuando no coração dessas crianças. Mas há em Deus, olhando para essa passagem de Jesus, há uma garantia para nós de que o Senhor as recebe. Há uma garantia para nós de que o Senhor as recebe. E faz do que ensinamos o aprendizado verdadeiro, real, transformador nessas crianças. E é tão bom quando a gente percebe que crianças que de alguma forma tiveram algum ensino da palavra de Deus e que vivenciaram em suas casas o bom testemunho e mais tarde começam a dar frutos em meio às lutas, em meio às dificuldades que chega numa idade de criança mais avançada ou na adolescência ou se tornando jovem. E a gente percebe que valeu a pena todo o ensino, todo o bom testemunho. E a gente percebe que está virando conhecimento pleno, está virando relacionamento com Deus. A gente vê uma sociedade mais alicerçada. E não é à toa que a igreja ela é tão atacada politicamente, socialmente, por aqueles que sabem que o maior valor de Deus é depositado na família. Sobretudo nessa família que testemunha suas crianças e ensina suas crianças com a palavra de Deus. Tenha em sua instrução o seu testemunho para promover aprendizado real. E conte
conte com a bênção de Deus sobre a vida dessas crianças, para que a promoção desse ensino gere transformação. Tragam as crianças a Jesus e não as impeçam de vivenciar experiências com Deus. Tragam as crianças e dê a elas a oportunidade de ter experiências com Deus. Quarto ponto. Ensine-as com firmeza, visando esperança, dependência e obediência a Deus. Seja firme nessa instrução, visando essa esperança que há da parte de Deus, que diz que a recebe, e mais do que a recebe, Jesus condena, né, aqueles que o impedem. Ensine com visão de esperança, de dependência e obediência a Deus. Hoje em dia, todo o ensino, todo o conhecimento transmitido mundo afora da igreja, fora da palavra de Deus, melhor dizendo, é ensino autossuficiente, ou de autossuficiência. É aquele ensino que a criança desde cedo aprende a ser independente, a criar o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Tudo isso confronta com a palavra de Deus, porque o conhecimento verdadeiro é aquele que cria na criança a dependência em Deus. E nós precisamos mostrar a elas com firmeza, convictos de que há esperança nessa palavra de Deus, que no seu sofrimento, nas suas dores, já desde pequeno, que elas já enfrentam, elas têm em Deus o dever da obediência, mas há também a esperança, e que nele eles podem depender. Não é um ensinamento defeituoso, mas é um ensinamento verdadeiro. Os pais, quando a gente olha ainda o verso 13, eles trouxeram essas crianças para receber uma imposição de mãos do Senhor e para que ele orasse por elas. Mas esses pais também precisam de da oração, do cuidado, da intercessão de Jesus junto ao Pai. E é nesse testemunho dos pais levando essas crianças a Jesus é que mostra o quão dependentes somos desse Senhor. Pais que oram e que ensinam as crianças a orar, ensinam a elas não somente a oração, mas ensinam sobretudo a dependência em Deus, a obediência a Deus. Ensina sobre a esperança fora desse mundão. As preparam para enfrentar as situações adversas que virão. A gente precisa do apoio da igreja para isso. A gente precisa da comunidade de fé para isso. Dos irmãos mais experientes para isso. A gente precisa dos solteiros ajudando com as crianças. A gente precisa de cada um para que essas crianças sejam ensinadas sobre a esperança, sobre dependência e sobre obediência. Tragam as crianças. Tragam, levem-as a Jesus. E não as impeçam de serem dependentes de quem pode supri-las. Toda a ansiedade de uma criança,
toda necessidade que a criança julga ter, nada e nem ninguém pode suprir. Ela pode ganhar todos os brinquedos possíveis, ela pode ter todos os jogos que ela quiser, todas as bonecas, nada disso vai suprir a necessidade real dessas crianças. Só Deus pode supri-las de suas necessidades. Ainda que eles não saibam, mas elas desde cedo precisam aprender sobre isso. Nós precisamos levá-las a Jesus. Por fim, irmãos. Por fim. Então, como conduzir essas crianças para a glória de Deus? Agora, não somente as levando, mas não as impedindo de ir a Jesus. Como fazer isso? Como conduzi-las, não as impedindo de ir a Jesus? No verso 14 diz: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. Naquela ocasião, eram os discípulos que estavam impedindo. E assim, a gente tem que tomar muita cautela para olhar para os discípulos e dizer, poxa, eles estavam impedindo as crianças de ir a Jesus. Certamente eles estavam ali querendo poupar a Jesus na sua natureza humana pecaminosa, poupar a Jesus de seu papel de receber as crianças, de abençoá-las, porque talvez eles pensassem que Jesus já estava muito atarefado, cansado. Mas o fato é que a gente precisa pensar nos dias de hoje, o que é que impede essas crianças de chegar a Jesus? E eu digo de prontidão é que muitas coisas que vivemos querem impedir que as crianças cheguem a Jesus. Primeiro, a própria natureza da criança. Vamos lembrar que a natureza da criança, ela é pecaminosa. A criança, ela nasce inclinada para o mal. Ah, Renan, como assim um bebê recém-nascido já nasce inclinada para o mal? Sim, sim. Já nasce com a natureza de Adão, não é isso? Do nosso representante lá atrás. Não é à toa, né, que a criança ela faz birra desde cedo. Já soube de histórias, né, de criança, já no peito da mãe, recém-nascida, já mordendo e bravo e brigando com a mãe porque não tem leite ou que... É assim a criança. Na própria natureza, já a impedindo de ir até Jesus. Mas existem outras variáveis na nossa vida. O teu testemunho diário impede com que elas conheçam a Cristo? Essa é uma pergunta que devemos fazer. O teu trabalho a impede de conhecer melhor a Cristo? O teu trabalho, de alguma forma, a impede de ter momentos para que conheça melhor o Senhor? O teu lazer, os teus programas de televisão, de repente, distraem as crianças ou ensinam coisas contrárias? A tua ausência, a tua leitura, ou a falta de leitura, a falta de meditação nas coisas de Deus, são impeditivos para que elas cheguem a Deus? A escola do seu filho pode ser um impeditivo
influente para que elas não tenham o conhecimento pleno do Senhor, ou a desvie? Como é que nós temos olhado para esses aspectos? Como é que temos cuidado do coração das nossas crianças? Aquele teu parente, aquele teu familiar, aquele primo que as nossas crianças têm, aqueles tios, são pessoas que influenciam para que ela não vá ao caminho, ao trajeto, ao alvo que é Deus? Nós precisamos pensar nisso. Os avós pode ser um impeditivo para que essas crianças cheguem aos braços de Jesus? Muitas vezes, cuidando excessivamente, não deixando com que elas pensem no que deveriam pensar, da forma que deveriam pensar, sofrer o que deveriam sofrer. Nós devemos pensar em cada ponto que pode ser um empecilho para que as crianças cheguem aos braços de Jesus. As músicas que escutamos, os programas, os jogos de internet, cada coisa, cada detalhe pode ser algo que impede, que contribui para que as crianças se afugentem, saiam dos trilhos, saiam muitas vezes dos nossos braços, por não agirmos com firmeza, para que elas sejam crianças para a glória de Deus. No Salmo 78, os versos 4 a 8, eu vou ler esse trecho, e eu quero confirmar tudo isso. E nos Salmos diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem os seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Esse é um salmo que colabora com todos esses passos, esses pontos importantes, que farão de nós pessoas, instrumentos, para que crianças sejam criadas para a glória de Deus. Não podemos nos esconder dos nossos filhos, nós devemos contar à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, para que isso se multiplique, para que não sejam como os antepassados, rebeldes e obstinados. Criar crianças para a glória de Deus depende de levá-los, instruí-los e não os impedir de conhecê-lo. É assim que devemos ser, como pais, como igreja, como irmãos. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor. Amor que começa por nós desde o ventre de nossas mães. Esse teu amor que não nos abandona em momento algum. Este amor que preserva as nossas vidas nos momentos de dificuldade,
através da instrução que o Senhor tem dado ao teu povo, e este povo que permanece fiel, ensinando, instruindo, propagando a tua palavra, multiplicando as gerações, fazendo dela instrumento para que nações, pessoas e desde crianças sejam transformadas para a tua glória. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis a Ti. Nos ajude a levar essas crianças até os Teus braços. Nos ajude a não ser empecilhos e não impedir que essas crianças cheguem ao Senhor. Cuide de nós, Pai. Faça de nós instrumento nas Tuas mãos e abençoe a nós e a essas crianças. Muito obrigado, Pai. É assim que eu oro, que eu te agradeço. Amém.